Bom, então seguindo aqui com os conteúdos, né? Então a gente trabalhou estruturas geológicas, relevo brasileiro, vocês fizeram um trabalho muito bem feito sobre os agentes internos, externos do relevo, a interação dessas diferentes estruturas, né, com o modelado da superfície do terrestre. E aí a gente estudou o intemperismo, né? Então vocês têm que lembrar disso, porque é muito importante entender o processo de intemperismo, as suas causas, as suas consequências, os diferentes tipos de intemperismo. E um resultado do processo de intemperismo é a formação dos solos, a pedogênese. E numa aula anterior à aula sobre relevo brasileiro, eu trabalhei a questão dos solos com vocês. Então, a gente entende que um solo, né, ele é um agregado de matéria orgânica, minerais, água, oxigênio, micro-organismo, né, a sua fauna. E você tem solos de origem orgânica, solos de origem mineral, né, geológica. Você tem solos que podem ter texturas mais arenosas, mais argilosas, isso tem a ver com o processo de intemperismo, isso tem a ver com o tipo de mineral ou rocha que foi usado para criar aquele solo. Enfim, a gente passou por essas fases na aula anterior. E um assunto que é muito pertinente em se tratando de solos é a questão da preservação ambiental, dos impactos ambientais, da erosão, dos diferentes tipos de erosão, das causas, das suas consequências, né? E dos impactos socioeconômicos, ambientais que a degradação dos solos pode gerar para a sociedade, tá? Então, a ideia aqui agora é a gente pensar um pouquinho sobre a perspectiva da sustentabilidade e da importância dela. Então, a primeira coisa que eu estou mostrando aqui é um gráfico que mostra o crescimento da população no século XX, né? Qual que é a relação disso com o solo? Bom, no segundo ano a gente trabalha a geografia agrária, entende que a geografia agrária, mais especificamente o espaço rural, ele contribui para a produção de energia, produção de alimento e produção de matéria-primas. E essa produção desses diferentes elementos que eu citei agora é diretamente associada à sustentabilidade do solo. Você não tem agricultura sem solo, não consegue produzir em larga escala sem solo. Então, a gente destaca aqui uma importância econômica. Mas também, a gente falou que o solo ele tem uma componente ecossistêmica muito importante, porque você tem a possibilidade de nutrição de plantas, captação de carbono, manutenção de lençóis freáticos, né? Você tem uma relação sistêmica, né? Além da produção ou da exploração direta de alguns produtos decorrentes do material pedológico, né? Matérias-primas, entre outros. Então, essa é uma primeira situação, né? Nesse primeiro esquema, galera, fica muito nítido uma sequência, né? Que a gente pode relacionar alguns processos erosivos, tá? Então, primeiramente, vamos entender o que é uma erosão. O que é erosão? A erosão, basicamente, ela entra ali naquele assunto sobre agentes externos do relevo, né? E está relacionado também com o processo de intemperismo, porque a gente entende a erosão como a retirada, né? A remoção do material pedológico, né, que foi resultado do processo de intemperismo, da superfície terrestre. Esse material, ao ser solto, ao ser revolvido ali, ele, de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua característica física, por exemplo, ele vai ser transportado em maior ou em menor quantidade. E aí entra a segunda fase lá do que a gente estudou sobre os ciclos das rochas, mais especificamente das rochas sedimentares, que é a questão do transporte. Então, você tem o transporte, né? Após o processo de remoção do material pedológico, você tem o transporte,
que pode ser o vento, a água da chuva, um rio, um gelo, se for num ambiente glacial, né? E depois a sedimentação, né? Então, nessa ilustração aqui, a gente nota uma faixa inicial com o solo e a vegetação preservando esse solo, a degradação da vegetação, e aí uma intensificação da erosão, né? Porque esse solo vai ficar mais vulnerável aos agentes externos, né? A chuva, o vento, ou até mesmo a ação antrópica. E aqui a gente vê uma consequência desse processo, que é, primeiramente, a interferência no ecossistema. Você vai ter perda da biodiversidade, perda de plantas, perda de animais e perda do solo, né? E aqui a gente tem, por exemplo, a formação de sulcos, né? E depois aqui uma ravina, uma vossroca, né? Seria um estágio bem avançado de erosão, né? E aqui, se vocês notarem, por exemplo, nessa vossoroca, você percebe algumas características bem marcantes. Por exemplo, a parede dela está bem íngreme, né? Está bem abrupta, né? E na base aqui, ó, você vai perceber duas situações. O fundo chato e material sedimentado aqui, né? Areia, argila, entre outros. Dependendo da região ou dependendo da época do ano, você pode ter a presença até de água aqui no fundo dela, tá? Porque isso é tão profundo em alguns casos que pode gerar até afloramento de água, quando ela está ativa ainda, né? Então, seria essa situação. Então, veja bem, a gente fala muito de erosão em áreas rurais, né? Tanto em áreas de lavoura, como é o caso aqui desse exemplo no Canadá, né? Que também vai impactar o solo, porque a atividade agrícola, o uso de agrotóxicos, defensivos químicos, vai causando uma camada, uma crosta aqui, né, decorrente da salinização. Então, essa salinização, ela tem resultado de quê? Área semiárida, né, uma região semiárida, pouca chuva, aí você tem uma irrigação, essa irrigação, ela vai limpar os nutrientes, ou ela vai acumular aqui na superfície aqui determinados tipos de partículas que vai formando uma crosta. Né? Isso está relacionado à acidificação e à salinização desse solo. Né? Essa tabela aqui, ela foi tirada de um livro que eu tenho sobre degradação de solos no Brasil, e o autor ele pega isso baseado num documento da ONU, tá? Então aqui, ó, se você entender essa tabela, o assunto vai ficar muito mais tranquilo. Por quê? Aqui a gente está destacando a degradação das terras, né? Então a gente divide ela em dois elementos, fatores facilitadores, né, aqueles que podem aumentar a vulnerabilidade de uma área em função do processo erosivo ou de outro processo de degradação do solo, e também os fatores diretos, que é aquela relação de usou, aconteceu, já vai impactar a degradação do solo. Então, dentro das ações antrópicas, eu tenho alguns fatores facilitadores. Por exemplo, desmatamento. Se eu tirar a cobertura vegetal, eu facilito a degradação do solo. Eu intensifico. O sobrepastoreio, né, áreas de cultura não, áreas de criação de gado. O uso excessivo de vegetação, por exemplo, áreas que têm plantação de eucalipto, cana-de-açúcar, entre outras, né? Em áreas de estrada, próximas às estradas, as BRs, igual a BR-381, que está tendo muita obra nos últimos anos, o corte de barrancos, taludes também. Remoção da cobertura vegetal para cultivo. Então, você tem uma Mata Atlântica, ela tem menos erosão. Você tirou a Mata Atlântica, plantou soja, plantou milho, plantou outra cultura, aumenta o processo erosivo, né? E agora você tem aqueles fatores que são naturais. Então, a gente lembra também que a erosão é um fator natural. Então, o relevo mais acidentado aumenta o risco de erosão, né? O tipo de solo, né?
que vai desde a textura, a característica dele, se é um solo mais arenoso, mais siltoso, mais argiloso, se é um solo que absorve mais água, se é um solo que a água é mais facilmente infiltrada, né? O tipo de cobertura vegetal também pode impactar nisso, né? E o regime de chuvas. Então, são situações que também podem facilitar o processo de degradação de solo. Agora, tem aqueles fatores que são considerados diretos, né, de acordo com a FAO. Então, por exemplo, você usa a máquina, condução do gado, você tem uma área de lavoura que você deveria deixar descansando por 2, 3 anos e diminui o tempo de descanso dela, né? O uso excessivo de água, como é o exemplo lá do Canadá, naquela área de clima semiárido, que você usa muita irrigação e condiciona ali uma dinâmica de precipitação de minerais na superfície do solo, né? Excesso de fertilização. Então, até mesmo você usar adubo orgânico em grande quantidade, você pode facilitar no processo de degradação do solo, né? Além de resíduos domésticos e industriais, mas também se tem fatores naturais que vão estar diretamente ligados à degradação dos solos. As chuvas fortes, ventos, alagamentos, né? Também podem estar relacionados a isso. Então, isso aqui sintetiza muito bem o assunto, né? Agora, é inegável que a retirada da cobertura vegetal, ela intensifica o processo erosivo. Por quê? Quando você observa essa imagem aqui, você vê que você tem a ação da gota das chuvas sobre o solo exposto, né? Então aqui, ó, o que, que acontece? Você vê esses grãozinhos sendo salpicados, né? Opa! Esses grãozinhos aqui, eles estão sendo revolvidos, né? Por causa da ação da água, da chuva, né? É chamado efeito splash, né? Então, se você tem a vegetação aqui, o que, que acontece? Com a vegetação, a chuva, ela vai perder força mecânica, né? Eu vou usar a minha habilidade aqui de ilustração, tá? Então, aqui a gente tem uma árvore, né? Então, veja bem, quando a gota da chuva cai sobre essa árvore, ela bate nas árvores aqui primeiro, nas folhas. Essa água, ela perde velocidade, ela perde força mecânica, e aí ela vai ser interceptada e vai escoar lentamente, entrando no solo, possibilitando a infiltração. E aí você tem até uma relação ecossistêmica de que, quando você tem a vegetação, você ajuda a manutenção dos lençóis freáticos, dos aquíferos, né? Se você não tem a vegetação, o que vai acontecer com essa água? Ela vai escorrer, ela vai escoar rapidamente, vai diminuir a sua possibilidade de infiltração. Então, até o ciclo hidrológico é afetado quando você tira a vegetação do solo, tá? Então, isso é importante, né? Então, como, por exemplo, de clima tropical, que nos meses de chuva, de verão, por exemplo, no Brasil, né, de setembro a março, em que você tem a retirada da vegetação, um solo mais argiloso ou mais arenoso, você pode formar esse tipo de roca que está aqui, ó. Então, você tem uma área aqui de 30 metros de profundidade, né, que é causada pela ação antrópica sobre o ambiente, né? Então, aqui você tem áreas de lavouras em sul, né, que depois elas podem evoluir para uma vossoroca como essa, tá? Então, a gente entende, né, o conceito aí de erosão, que é um processo que vai estar ligado à transformação dos solos, né? Também ele está relacionado com os agentes internos e externos do relevo, né? E também vai estar relacionado, ou vai estar integrando, digamos assim, os processos de transporte, deposição de sedimentos. E isso trata-se de um procedimento que pode ser natural, né? Mas nesse caso aqui, a gente entende que ele não é natural. Por quê? Você tem sedimentos, dejetos humanos, e isso vai ser
vai causar impactos que podem potencializar a ação erosiva, tal como a gente está vendo aqui, né? E aí, ó, como eu falei agora há pouco, além disso interferir, por exemplo, no ciclo hidrológico, né, na diminuição de mananciais, aquíferos, etc., esse material que foi retirado aqui, ó, ele tende a ir para as áreas mais baixas do relevo, né, dependendo da dinâmica aí que a gente está estudando. E aonde que ele vai parar? Vamos adiantar aqui. Ele vai parar aqui, ó, nos fundos de vale, né, ou seja, ele vai parar. Cadê? Acho que eu tinha. Não tinha. No outro slide. Ele tende a parar aqui, ó, nos cursos d'água. Então, esse material que está saindo das vertentes em função da erosão, ele vai sendo depositado aqui nos rios. Então, muitas vezes, o que acontece? Você vê que o rio, ele tinha uma profundidade de 2, 3 metros de profundidade, agora está com 1,5 metro. O que diminuiu essa profundidade? Sedimentos foram sendo depositados no fundo dele, decorrente da erosão. E aí, quando chove de maneira mais abrupta, mais intensa, o que vai acontecer com o rio? Ele vai encher e vai gerar ali as inundações, né? E aí você tem, por exemplo, áreas urbanas que podem ser impactadas com isso, acidentes, né, movimentos de lama, e perdas também até da agricultura, principalmente, tá? Então aqui a gente vai ver alguns contextos disso aí. Essa imagem aqui, por exemplo, ela está demonstrando uma série de problemas de impactos que podem impactar, tanto no solo quanto também naquele corpo hídrico próximo a ele. Então essa área aqui, primeiro, deveria estar cheia de árvore. Deveria ter uma margem, dependendo da largura desse rio, de tantos metros de área preservada. Então você não poderia ter nenhuma atividade antrópica aqui. Nem agricultura, nem área de urbanização, nada. Então isso aqui deveria ser uma área de vegetação nativa, chamada mata ciliar, e também ela tem uma função ecológica, por quê? Então, aqueles fragmentos de floresta que tem numa área que foi desmatada, eles poderiam ser integrados a partir da conectividade dessas áreas de vegetação aqui próximos aos rios. Aí você tirou a vegetação e fez pastagem. Então, olha só a consequência, a erosão. Esse material que está sendo tirado daqui, aonde ele está parando? Dentro do rio. Então, quando começa a chover de maneira mais intensa, isso aqui pode alagar, ó, e esse gado que está preso aqui, ó, ele pode ser levado, ele pode afogar aqui. Então, você tem perdas econômicas, além das perdas ambientais que a gente já sinalizou aqui, né? Então, eu vou avançar aqui. Aqui a gente tem uma erosão do tipo laminar, né? Ela é mais superficial. Isso tem a ver com tipo climático, isso tem a ver com a geologia, isso tem a ver com o relevo, né? Então, com o passar do tempo, isso pode virar uma bossoroca, que seria um estágio mais avançado, né? Aqui um outro tipo de erosão, né? Mas você consegue ver aqui na fotografia ao fundo, né? Várias cicatrizes de processos erosivos, né? Alguns podem ser natural, outros nem tanto, né? Agora aqui a gente vê uma ravina em área de atividade erosiva ainda, né? Então isso aqui vai aprofundar ainda mais, né? Então, quando ela começa a ficar estável, o que você percebe? A declividade vai ficar um pouco diferente e você pode ter também a formação de vegetação. Então, quando você entra numa bossoroca e vê que tem vegetação dentro dela, é possível a gente entender que ela já está passando por um estágio de estabilidade, tá? Então, também é detalhe importante. Aqui mostra uma relação Rio de Janeiro. Então, aqui a gente tem um clima tropical, uma vertente, né, bem acentuada. Então, a gente vê aqui algumas bossorocas, né? Aqui parece uma área de pastagem, né? Então, também caracteriza a relação do uso do espaço e os impactos ambientais, né? Mas também a gente tem que lembrar que isso também ocorre em áreas urbanas. Então, essas erosões, essas bossorocas, muitas vezes também ela pode ocorrer dentro das áreas urbanas, né? E aqui, olha só que coisa interessante, né? Então, ó,
Qual que é o custo disso para a área urbana? Tá vendo essa parte que está aqui? Eu vou fazer uma linha amarela aqui para ficar mais destacada. Essa área aqui com a setinha amarela aqui, ó, não é a setinha, né? Essa área, oh, caramba. Calma. Essa parte aqui, ó, ela poderia, digamos assim, ser um quarteirão, ser uma área que poderia estar sendo ocupada com ruas, com casas, etc. Então, vamos imaginar que aqui eu teria uma casa ou uma quadra, e aqui, ó, antes eu poderia atravessar isso aqui facilmente, hoje não, hoje eu tenho que sair daqui, dar uma volta e tal, depois chegar no outro lado. Então, eu tenho até um custo de transporte, gasto maior de energia em função disso, galera, né? E por quê? Porque a prática, né, a construção da cidade, a área urbana, a forma de intervenção antrópica sobre aqui, não levou em consideração os impactos, as características geológicas, climáticas e a consequência foi a formação dessa erosão, dessa bossoroca aqui, muito grande, né? Então, você tem perdas. Outra coisa, isso pode começar a aumentar, então essas casas que estão no entorno, elas podem entrar numa área de desabamento, né? E isso também pode ser um problema considerável na que tange a questão urbana, tá? Aqui outra área de erosão, né? Então, por que ela foi reativada? Porque a gente percebe que já tinha uma vegetação formando, mas alguma ação antrópica, ou até mesmo alguma característica climática, algum evento climático, meteorológico, né, uma tempestade, uma chuva, alguma coisa do tipo, pode ter desencadeado uma alteração dela e tornou ela ativa de novo. Tá? Então, pode ser um processo, né? Aqui é um movimento rotacional, né? Então, aqui tem a ver com desprendimento de uma camada superficial aqui em função da característica geológica, né? Então, como se fosse lama mesmo escorrendo na vertente, né? Outro tipo de escorregamento em área de vertente mais íngreme, né? Aqui na região do sul de Minas, se vê pela relação da araucária, né? Então, essa área aqui, essa vegetação aqui é araucária comum na região de clima subtropical, então ela caracteriza áreas de clima mais ameno, né? E aí você vê essa característica também de erosão. Aqui, ó, vou avançar um pouquinho. Na nossa região, galera, é muito comum a gente ter os mares de morro, né? Então a gente tem essas ondinhas aqui na paisagem, né? E a formação dessas colinas côncavas, convexas, né? O que seria isso para a gente ilustrar aqui, né? Lembrando do nosso grande geógrafo Aziz Abissab, né? Então seriam mares de morro, né? Então você teria essas colinas côncavas, convexas, e isso tem a ver com a ação erosiva, né? A ação erosiva, do ponto de vista natural da evolução da paisagem, associado ao clima, o relevo, a geologia, vai formar essa feição, né? E até o tipo de solo na região tem a ver com essa integração desses elementos naturais, tá? Outro evento muito comum em áreas urbanas é o rastejamento. O que significa isso, galera? Então, você pode andar aí no Vale do Aço, tem aquelas vertentes, tem lugares que o poste deveria estar reto, ele está inclinado. Mesma forma, uma árvore que deveria estar reta, ela está começando a inclinar. Então, isso a gente começa a entender que é um efeito de rastejamento, né? Ou seja, isso tem a ver com a geologia, esse solo pode agregar um pouco mais de água, um pouco mais argiloso, e aí, num relevo mais íngreme, sendo arrastado, né? Qual que é a consequência disso? A consequência é que num belo dia, dependendo da característica do tempo atmosférico, a chuva, etc., e da relação do solo com a rocha que está por debaixo, isso pode soltar e formando
movimento de massa muito severo. Então, tem lugares, por exemplo, que eu já vi, no Afeganistão, teve uma coisa parecida e mataram 2.000 pessoas, né? Na Venezuela também, teve um evento parecido, matou muita gente. No Rio de Janeiro também, né? Então, a consequência pode ser desmoronamento de blocos como esse aqui, ou até mesmo isso aqui, tá? Então, isso também pode ser acontecido, tá? Aqui a gente vê em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, a gente tem muito esse tipo de erosão por gravidade, né? Então, essa erosão ela tem a ver com a declividade, a característica do solo, né? Às vezes, até a área com vegetação acaba se passando por isso, porque tem a ver com o tipo de solo, né? E aqui as casas que foram afetadas por isso, né? A erosão fluvial, então também o rio ele vai ter uma ação na esculturação da paisagem, então isso aqui vai solapando aqui, vai tirando material, né? Também a gente pode pensar que as margens desses rios geralmente vai ter todo um solo diferente, né? Um solo mais arenoso, né? Um material pedológico mais textura mais arenosa, então também tem a ver com isso, né? A erosão da chuva, né? Então a chuva vai intensificar o processo erosivo. Aqui outro exemplo de vossoroca, que a gente pode notar aqui as paredes bem íngreme, o fundo chato, né? A parte do material sedimentar, né? E aqui a ação da água decorrente do escoamento da chuva superficial, né? Então, também a gente pode notar isso aqui. Agora, tem lugares, né, que não é a nossa realidade, né, mas como vocês conhecem bem, Guarapari, Marataízes, Itaipaba, né, tirando a Giovana que viaja para outras realidades, né, Giovana? Aqui a gente tem a ação do mar sobre alguns ambientes costeiros. Então, no Rio de Janeiro, no Pará, tem muitas pessoas que estão perdendo as suas casas por causa da ação da marinha sobre o relevo marinho aqui costeiro, né? E aí a consequência social, a consequência econômica, a consequência ambiental disso é muito grande. E no caso das erosões costeiras, né, a gente tem que ficar atento às alterações climáticas, ao aumento do nível dos oceanos, né, além de interferências antrópicas em áreas costeiras. Então, muitas vezes essas áreas são ocupadas de maneira errada, né, constrói-se condomínios, prédios, hotéis, resorts, em áreas que deveriam ser naturalmente preservadas, né. A ação eólica, né, o vento também vai ser um processo que vai desencadear uma erosão. Essas esculturas, elas foram formadas aqui ao longo do tempo, né? Isso aqui são arenitos que foram esculpidos pelo vento. Então, o vento vai transportando a areia vai batendo nisso aqui, vai esculpindo. Então, daqui a alguns anos isso vai cair, infelizmente, né? Isso não vai preservar eternamente. E a erosão eólica, ela consegue separar os grãos, né, de areia, os sedimentos, de acordo com o seu tamanho, né? Então, grãos mais leves vão ser facilmente transportados, grãos mais pesados, sedimentos mais pesados vão ser mais facilmente depositados numa área, né? Não é a nossa realidade, mas em alguns ambientes glaciares, a gente tem também a ocorrência desses eventos, né? A formação desses fiordes, que são resultados da ação da erosão glacial, né? Então, você tem os movimentos das geleiras, né? Que podem desencadear avalanches, e isso pode gerar o arraste, né, de rocha, material pedológico, sedimentos, e, consequentemente, formando esses vales aqui, que em alguns lugares na Suécia, na Noruega, são muito usados para o turismo, né? Principalmente no verão, porque você permite que nesses lugares tenham transportes, alguns navios, algumas embarcações conseguem transitar por isso, tá? Então, seria essa característica aqui das áreas urbanas, das erosões e as suas causas e consequências.